favor. Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Encontro Empresarial em Salvador da Câmara Oficial Espanhola de Comércio no Brasil. Meu nome é Carolina Carvalho, eu sou a diretora executiva da Câmara e é um prazer termos conosco esta tarde. No evento de hoje, além de promover o relacionamento entre nossos associados, teremos a satisfação de escutar as intervenções do presidente da Câmara Espanhola de Comércio no Brasil, Sr. Sérgio Vidal, e do prefeito da cidade, Sr. Antônio Carlos Magalhães Neto. Após o almoço, realizaremos um sorteio de uma passagem aérea para a Espanha e de um fim de semana para 2 pessoas no Fera Palace Hotel de Salvador. Então, convido a todos a que permaneçam. E após o sorteio, convidamos também a todos a que façamos um brinde final com cava no 9º andar no Fera Lounge. Gostaria de agradecer os patrocinadores desse encontro, as empresas associadas da Câmara Espanhola, Abresco, Air Europa, CESE Brasil, Coel Banel Energia, Cine, Pérez Júnior Advocacia, PwC e Santander. E os nossos apoiadores, Fera Palace Hotel e Freixenet. E para dar início ao encontro, eu tenho o prazer de chamar ao palco o nosso anfitrião dessa tarde, presidente da Câmara Espanhola de Comércio do Brasil e presidente do Banco Santander, senhor Sérgio Vidal. Carolina, muito obrigado. Então é um prazer enorme, efetivamente, poder estar aqui e liderar a primeira reunião da Câmara Espanhola no que é, originalmente, a cidade mais importante do Brasil para a comunidade espanhola, o que é um contrassenso. Como é que a gente levou tanto tempo para vir aqui homenagear milhares de galegos, não só galegos, espanhóis, que vieram para cá no início do século XX e transformaram essa cidade linda num palco de empreendedorismo. Mas antes de mais nada, me estender, eu queria, obviamente, parabenizar e dar as boas-vindas ao nosso querido prefeito, Antônio Carlos Magalhães Neto, que não cabe nenhum tipo de introdução adicional, mas cabe o agradecimento pessoal por ele ter mudado a sua agenda para poder estar aqui conosco, né, e prestigiar o que é importante, que são as relações não só comerciais, mas relação de investimento, de negócio pró essa cidade linda. O nosso querido embaixador, Fernando Villalonga, que está aqui também nessa mesa, que está recentemente colocado no Brasil, um homem de uma, enfim, acima de qualquer tipo de qualificação, traz uma qualidade cultural, humana e uma experiência extraordinária. Tenho certeza que vai ajudar no trabalho que já existe de estreitamento. Todos os secretários do Estado do Governo da Bahia que estão aqui presentes, então gostaria de agradecer a presença. O nosso cônsul geral aqui também da nossa cidade de Salvador, Gonzalo Conde, muito obrigado pela sua presença. Presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia, o Antônio Ricardo Alban, e todos os meus companheiros da Câmara Oficial Espanhola, que através do qual, então, eu brindo a todos vocês e desde logo gostaria de agradecer o apoio que sempre tem dado à nossa Câmara. A Câmara é essa que tem 300 empresas importantes, mas o importante na Câmara não é o tamanho, é a vocação e, enfim, o interesse de fazer acontecer no que diz respeito ao empreendedorismo. Nós temos várias empresas espanholas, já temos várias empresas brasileiras. E qual é o papel da Câmara? Por que a gente está aqui hoje? Além da grande presença, cordial presença do nosso prefeito, da liderança também do governo do Estado, nós estamos aqui porque nós estamos vivendo um momento, do ponto de vista econômico, de inflexão. Então, claramente, nós vamos rumo, independente daquilo que a gente vê nos jornais, economicamente, o Brasil já começa a dar um processo de inflexão econômica. A Bahia já se mostra uma grande fortaleza em várias frentes. Quem diria uma Bahia que produz algodão, soja e frutas, referência no agronegócio? Se nós estivéssemos falando isso em 20 anos, no mínimo, haveria um grande descrédito. Essa cidade de Salvador, que claramente, sob a liderança do nosso prefeito, demonstra cuidado, atenção, não só ao turista, mas aos habitantes da cidade, uma cidade que é complexa, como qualquer cidade grande do Brasil, mas uma cidade que está investindo em grandes projetos. Nós temos aqui um VLT, que deve-se, enfim, vamos tentar fazer aqui os empresários espanhóis da área de infraestrutura e de construção civil, um grande projeto de mobilidade urbana. Temos a grande ponte Salvador-Itaparica, que, independente de considerações ambientais e algumas ideologias da necessidade ou não de ter uma ponte, é um projeto que deveria ser e deve estar sendo discutido, e de novo, onde grandes empresários espanhóis podem fazer a diferença. E temos um universo de oportunidades da área de indústria de serviços. E aqui é um exemplo, também o Fera Hotel, que não é necessariamente um investimento
de origem espanhola, mas é um investimento de brasileiros que fizeram desse espaço uma oportunidade de renascimento de uma região que estava relativamente pouco investida. Então, eu acho que é a promoção de um diálogo em que nós temos aqui várias oportunidades. Nada é fácil no Brasil. Eu digo que para ser empreendedor no Brasil tem que ser empreendedor. Agora, a grande oportunidade do Brasil hoje é que nós temos pela primeira vez, a gente só viu isso na década de 50, uma taxa de juros a 7, 7,5%. Eu sei que vocês vão me cobrar agora como presidente do Banco Santander se isso é verdade, né? Senão vão fazer fila, né? Quer dizer, se é 7%, eu estou na fila. Mas, o que é importante é que, para vocês terem uma ideia da discrepância que nós estamos vivendo, é que o crédito rural do Brasil hoje é 8,5% e a Selic é inferior ao crédito rural. Isso é um grande sinal de transformação em que os bancos privados, não só aquele que eu represento, eu posso até falar em nome de todos, que são extraordinários, vão ter uma participação muito maior na solução de oportunidades e problemas no Brasil que até então nós não tínhamos. Porque a taxa de juros viabiliza projetos de mais longo prazo que anteriormente muito ainda assistido pelo nosso BNDES. Então hoje a gente já viu uma atuação das empresas tomando financiamento junto aos bancos, não necessariamente só privados, e não necessariamente tanto dependendo do BNDES, como sempre foi o desenvolvimento do nosso país. Então aqui tem grandes oportunidades para nós no Estado, mas o que é importante aqui são os empresários. Eu queria também pedir, tem alguns representantes, eu sou filho de galego, sou de origem galega, tenho muito orgulho disso, e gostaria de pedir uma salva de palmas a todos esses galegos que fizeram o orgulho de sermos espanhol aqui no Estado. Como isso não é uma declaração de independência da Galícia, só para deixar claro, porque temos um embaixador aqui, eu tenho que ser absolutamente diplomático, como não é uma declaração de independência, então a salva de palmas realmente serve para todos os espanhóis que vieram para o nosso país tentar um melhor futuro, uma melhor vida. Com isso, não quero me alongar, porque a grande fala do nosso prefeito, a grande liderança que nós temos aqui em construção, esperamos que Salvador nos libere ele algum dia para ambições maiores, e já esse tempo já chegará. Então passo a palavra ao prefeito de Salvador, aqui então, para nos trazer as suas palavras. Muito obrigado, prefeito. Boa tarde a todos. Eu queria, com muita alegria, cumprimentar o nosso embaixador da Espanha no Brasil, o senhor Fernando Villalonga. Em nome do embaixador, eu queria abraçar todo o corpo diplomático aqui presente, abraçar o presidente da Câmara Espanhola de Comércio e também presidente do Santander, Sérgio Rial, e em nome dele e de Marcos Madureira, vice-presidente do Santander, abraçar a todos os membros dessa grande instituição financeira que está cada vez mais presente no país e expandindo de maneira intensa os seus negócios na Bahia, e nós esperamos que também na cidade de Salvador. E como disse Sérgio, coincidiu que nós temos uma missão oficial da Prefeitura. A partir de amanhã iniciaremos essa missão em Lisboa, em seguida iremos a Madrid, exatamente para promover o turismo da nossa capital, mas também para dialogar com empresários e lideranças de setores importantes da economia europeia, com o objetivo de atrair investimentos para Salvador. Eu, quando soube da decisão da Câmara Espanhola de Comércio de realizar o seu primeiro encontro fora de São Paulo, aqui em Salvador, de imediato alterei a minha agenda, porque é uma honra estar aqui presente e poder participar desse almoço. Queria cumprimentar a eminente desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e em nome dela cumprimentar todos os desembargadores aqui presentes, a presidente Maria do Socorro, que eu não me canso de dizer, é uma grande líder do Poder Judiciário do nosso Estado e com muita competência conduziu praticamente nos últimos 2 anos
o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Queria cumprimentar todas as autoridades do governo do Estado, na figura do secretário estadual da Casa Civil, que neste ato representa Sua Excelência o Governador Rui Costa, secretário Bruno Dauster, em nome do secretário Bruno, eu cumprimento a todos os secretários estaduais e também municipais presentes nesse evento. Abraçar Ricardo Alban, presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia. Em nome de Ricardo, eu queria cumprimentar a todos os líderes empresariais do nosso Estado e representantes de diversos setores da vida econômica da Bahia. Não posso deixar também de trazer aqui um abraço especial ao meu querido amigo cônsul-geral da Espanha na Bahia, Gonzalo Fournier, ele que em pouco tempo se tornou praticamente baiano e que estreitou muito a relação diplomática com a sociedade baiana, mas também com os poderes constituídos, a exemplo da Prefeitura de Salvador. Então, a Gonzalo, o meu fraternal abraço. Não posso deixar de cumprimentar com muito carinho Henrique, da Europa, nosso parceiro já há 3 carnavais, a Europa patrocinadora do Carnaval de Salvador, e será também parceira nossa nessa jornada que faremos a partir de amanhã, inclusive porque vamos lançar um voo promocional com toda a campanha da cidade de Salvador, que vai percorrer diversas cidades da Europa a partir da Europa. E, finalmente, abraçar e agradecer por abrir as portas da sua casa, Antônio Mazafera, ele que é um dos cofundadores do Fera Palace Hotel, grande investidor do centro histórico da nossa cidade. Eu sempre gosto de reconhecer o espírito visionário do Grupo Fera, afinal de contas, muito antes de qualquer outro empresário, enxergou um potencial extraordinário aqui do centro histórico e vem mobilizando vários investimentos para essa região tão importante da cidade do Salvador. Amigas e amigos, demais autoridades aqui presentes, eu acho que seria desnecessário gastar muito tempo falando das relações de amizade entre o Brasil e a Espanha, especialmente entre a Espanha e a cidade do Salvador. A presença e a força da colônia espanhola é algo que se tornou quase que tão assimilado à nossa cultura, ao nosso jeito de ser, quanto, de certa forma, Salvador contribuiu para formar a cultura e o jeito de ser do povo brasileiro. Essa colônia que veio para cá e que criou raízes muito sólidas, e veio para cá e assimilou facilmente as peculiaridades da Bahia e dos baianos, tanto que hoje é difícil a gente distinguir quem são os espanhóis que vieram da Espanha, quem são aqueles que nasceram aqui, porque todos, de certa forma, se tornaram baianos. Aliás, é uma outra característica muito interessante da nossa terra, essa capacidade singular de acolher, de abrir os braços, de receber pessoas dos mais diversos cantos do planeta, de uma forma muito igual e fazendo com que todos se tornem irmãos. Mas eu não posso deixar de destacar algo muito importante da presença da colônia espanhola aqui em Salvador, que foi exatamente trazer o seu espírito empreendedor. Foi acreditar na economia da nossa cidade, do nosso estado, enxergar oportunidades de negócios e não ter medo de investir, não ter medo de aproveitar a mão de obra local, não ter medo de realizar parcerias com os empresários locais e, a partir daí, criar uma série de oportunidades econômicas, contribuindo na geração direta de milhares de empregos
para soteropolitanos e para baianos. Esse espírito empreendedor dos espanhóis, de certa forma, ajuda a estimular a nós baianos, que ainda convivemos com grandes diferenças regionais. É impossível deixar de constatar que no Brasil as desigualdades regionais são ainda muito graves. As oportunidades para o Sul e Sudeste, ao longo dos anos e das décadas, por fatores históricos, não foram as mesmas concedidas para o Norte e Nordeste. No entanto, eu entendo que nos momentos mais importantes, nós do Nordeste, sobretudo nós da Bahia, demos a nossa contribuição para o Brasil. E eu enxergo, inclusive, essa próxima janela de oportunidades, quando o Brasil começa a sair da crise, quando o Brasil começa a respirar novos ares, eu entendo que a Bahia pode sim ocupar um lugar de vanguarda no crescimento econômico, na liderança não só da região Nordeste, mas do nosso país como um todo. Quando a gente faz uma avaliação muito rápida do que aconteceu no Brasil de 2014 para cá, a gente pode tanto ter uma reflexão negativa como positiva. E eu prefiro, Sérgio, sempre me filiar aos otimistas. Eu prefiro aderir àqueles que têm uma visão positiva de como o Brasil enfrentou toda essa crise. Ontem eu conversava com o embaixador do Reino Unido, que me fazia uma visita na prefeitura, e eu dizia uma coisa que eu quero repetir hoje aqui. Eu acho que se nós precisarmos de algum teste para as instituições brasileiras e para os fundamentos democráticos do nosso país, nós superamos o mais duro e difícil teste. E aqui, é claro, sem entrar em qualquer tipo de questão político-partidária, não é o momento adequado, mas o Brasil passou pelo trauma, e sempre é um trauma, de ter o impeachment de uma presidente, de ter um outro presidente que enfrentou denúncias, né? De ver o Poder Judiciário, o Ministério Público e as polícias agirem, fazendo com que o sentimento de impunidade fosse deixado de lado e houvesse efetividade na aplicação da lei penal em nosso país. E tudo isso aconteceu sem qualquer risco às nossas instituições, sem qualquer comprometimento aos fundamentos da nossa democracia. Nunca que se falou, graças a Deus, em intervenção militar, nunca que se falou em desrespeito à Constituição Federal. Eu acho que, portanto, nós saímos como nação muito mais forte do que entramos nessa crise. E é claro que as medidas macroeconômicas adotadas, sobretudo nos 2 últimos anos, nos permite ter um Brasil com uma base constituída para o futuro. E aí, é óbvio, nós temos que ser defensores permanentes dessa agenda das reformas, que começaram, que o Congresso deu o primeiro passo, mas que não podem parar, não podem ser comprometidas pelo calendário eleitoral de 2018 e, sobretudo, eu entendo que deve existir um pacto social para que, qualquer que seja o próximo governo, ninguém aqui tem bola de cristal para prever o que vai acontecer nas eleições do ano que vem para presidente da República, mas essa agenda de reformas, ela precisa continuar. É fundamental termos políticos do país com coragem de defender a reforma da Previdência. É fundamental termos políticos no país com coragem para defender a reforma tributária. É fundamental termos políticos no país com coragem para dizer que segurança jurídica, regras claras, transparência são pré-requisitos fundamentais para o Brasil voltar a ser um celeiro de investimentos e ser capaz, é claro, de atrair os investidores do mundo inteiro, a exemplo dos investidores espanhóis que tanto contribuíram nos últimos anos e muito mais podem fazer pelo nosso país. Receber um almoço como esse, a primeira edição fora de São Paulo em 2017, é motivo de muita alegria, mas eu posso dizer a vocês que hoje Salvador se sente confiante e segura para sediar um encontro como esse. Nós, de fato, nos habilitamos a sermos olhados de uma maneira diferenciada pelo Brasil. Nós hoje estamos preparados para discutir investimentos de grande porte,
com governos, com instituições financeiras e com empresas do mundo inteiro. E é claro, não foi fácil chegar até aqui. Muitos se recordam da Salvador de 4 anos atrás, de todo o esforço que nós fizemos. Outro dia eu tive a oportunidade, um evento realizado pelo nosso cônsul, de dizer isso, que, de certa forma, nós aqui caminhamos por um percurso muito parecido com o que o governo espanhol fez nos últimos anos na Espanha. Diante de uma grave crise, de desequilíbrio fiscal, de um déficit enorme que o governo espanhol encontrou, no princípio, não houve receio de tomar medidas duras, difíceis, impopulares, porém necessárias e imprescindíveis. Foi o que nós fizemos aqui em Salvador. E eu sempre tive como premissa que sem a casa arrumada, sem ter uma prefeitura que cumpra o seu dever, as suas obrigações, sem ter um governo que atue com eficiência na gestão fiscal, a gente não teria condições de pensar depois em investimentos com recursos próprios do município, em ampliação de serviços públicos, em atenção às necessidades básicas do cidadão. E esse se tornou um mantra para a nossa administração, do qual eu muito me orgulho, porque em nenhum momento nós nos afastamos, nem nos afastaremos desse compromisso em garantir o equilíbrio das contas públicas. E muitas vezes, de ser sincero, em dizer não, em ter a capacidade de enfrentar corporações, mas fazer aquilo que é necessário para se gastar mais com a cidade e menos com os governos, mais com o cidadão e menos com a máquina administrativa. E tudo isso nos permitiu mudar de patamar. Quando eu cheguei à prefeitura, a gente discutia o básico. É o problema do buraco na rua, da lâmpada que precisa ser substituída, do lixo que não foi recolhido. Esse era o tema e era a discussão da cidade. É claro que a gente não pode jamais desviar a atenção para o dia a dia, para a zeladoria, para o que é essencial e básico. No entanto, hoje, face a todo esse esforço que foi realizado, nós passamos a sonhar com muito mais. E a cidade mudou de patamar. Me permitam dedicar não mais do que 2 ou 3 minutos para falar sobre isso. Salvador ainda vive, e eu jamais iria tapar o sol com a peneira, mas a cidade ainda vive problemas sociais muito graves. Nós ainda estamos numa cidade muito desigual, profundamente marcada pela pobreza. E o problema central de Salvador está na sua base econômica. Então a prefeitura compreendeu que esse próximo passo, essa mudança de patamar, significava também ter a capacidade de mudar a base econômica da nossa cidade. Com isso, nós estruturamos um programa, o maior programa de investimentos da história de Salvador, chamado Salvador 360 Graus. É um programa com 360 iniciativas, consolidadas em 8 grandes eixos. Um programa que foca a economia. E aí, me permitam falar sobre ele, porque eu sei que aqui nós temos investidores, eu preciso aproveitar a presença do embaixador, dos nossos empresários, para, quem sabe, reforçar ainda mais essa venda de Salvador. Nos 8 eixos, o primeiro, o Salvador Simplifica, aquele que procura desburocratizar, facilitar a relação do empresário e do cidadão comum com o poder público, criar um ambiente propício para os negócios, mudando legislações, alterando normas, alterando processos e procedimentos para, de fato, oferecer um diferencial no momento que alguém queira abrir uma empresa ou estabelecer um negócio aqui em Salvador. O segundo eixo, o Salvador Negócios, é o eixo que oferece uma série de contrapartidas do poder público para quem decide investir em nossa cidade, que vão desde a possibilidade de concessão de áreas públicas, passando por serviços públicos que possam estar associados ao investimento privado e chegando com cardápio de incentivos fiscais, de renúncia fiscal, que nos dê um diferencial importante. Somente agora, em função
desse trabalho, nós temos uma perspectiva no setor de call center e telecobrança de criar 6.000 novos postos de trabalho nos próximos meses em Salvador. Já criamos 2.000 depois que lançamos o programa e agora podemos criar mais 6.000 e a nossa meta é chegar até o fim de 2019 com quase, ao todo, 12.000 novos postos de trabalho criados somente nesse setor econômico que está inserido e é um dos elementos do Salvador Negócios. Depois vem o Salvador Invest, que são os investimentos públicos. E a cidade se preparou para liderar um trabalho de investimentos da ordem de 3 bilhões de reais. Uma parte com recursos próprios do Tesouro Municipal, outra parte com financiamentos, sejam com instituições nacionais ou internacionais, muitas das quais nós já nos habilitamos e assinamos esses contratos. Depois o Salvador Centro Histórico, partindo do princípio que a nossa grande indústria é a indústria do turismo. Salvador é uma cidade muito dependente do setor de serviços e a nossa grande indústria é a indústria do turismo. E o Salvador Centro Histórico vem para somar investimentos em obras de infraestrutura que vão alterar a dinâmica do centro histórico da nossa cidade, com produtos, novos produtos que vão ser oferecidos para atrair o turista para Salvador e um calendário de eventos que ocorra o ano inteiro e que nos permita ser essa cidade maravilhosa de sol e praia, de dezembro até o carnaval, mas também nos permita ser a cidade dos negócios, e a Prefeitura recentemente anunciou a sua decisão de construir, e no começo do próximo ano nós iniciaremos as obras de implantação do Centro de Convenções da cidade de Salvador. O Salvador Digital é um outro eixo desse grande programa. Nós estamos aqui implantando um hub de tecnologia. Nós queremos desenvolver startups e soluções que possam ser exportadas para o Brasil e para o mundo. Nós não queremos olhar apenas o mercado brasileiro. E esse hub de tecnologia já nasce com um fundo de investimentos que assegura a aplicação de 100 milhões de reais num primeiro momento, um prazo de 6 meses para a aceleração de startups, mas nós queremos ir muito além disso. Dentro desse aspecto, não posso deixar de destacar uma parceria que nós já fizemos com empresários espanhóis. No início da minha gestão, em 2013 para 2014, na verdade, começo de 2014, eu fui à Espanha conhecer em Madrid o sistema de gestão de trânsito de Madrid. E nós trouxemos para cá algumas dessas ferramentas. E hoje Salvador tem o aplicativo mais utilizado do Brasil de transporte público, que é o Citamob. Mais de 1.300.000 pessoas utilizam esse aplicativo, o que diminuiu o tempo de espera no ponto de ônibus, diminuiu os problemas de segurança envolvendo o transporte público. E no caso da gestão de trânsito, o controle de semáforos inteligentes, toda uma gestão planejada do trânsito, aí trazendo uma parte de tecnologia espanhola para facilitar a vida do soteropolitano, o que a gente pretende dentro desse eixo digital tornar ainda mais intenso, e eu coloco essa como uma pauta a ser intensificada ainda mais nas nossas relações. O eixo sustentabilidade, que foi o último eixo que nós lançamos, é o 6º dos 8 eixos. O eixo sustentabilidade procura reconhecer que é impossível você estimular a economia, desenvolver a economia sem pensar em sustentabilidade. Muito nós fizemos até aqui, só que queremos reunir um conjunto de investimentos, são mais de 200 milhões de reais de investimentos diretos da Prefeitura. Se nós somarmos, por exemplo, a modernização de todo o parque de iluminação pública, que acontecerá por iluminação em LED através de uma parceria público-privada, nós vamos ultrapassar a casa dos 600 milhões de reais. Mas aí há um ponto importante, que é o aproveitamento da energia solar e da energia eólica. E eu sei que muitas empresas espanholas têm expertise e know-how, sobretudo investimentos já consolidados, inclusive aqui
no que se refere à energia eólica, e a gente tem aí um potencial extraordinário de ampliar isso, inclusive dentro do território de Salvador, em parceria com a Prefeitura. O penúltimo eixo é o eixo Cidade Criativa, que a gente parte do princípio que o grande diferencial de Salvador está na sua cultura, na inventividade do seu povo, né, na nossa música, no nosso jeito de ser, e nós vamos desenvolver um polo de economia criativa, com o objetivo, sobretudo, de propiciar a que pequenas pessoas que moram nos guetos, nos bairros mais pobres, tenham alternativa, a partir daí, de empregabilidade e de ampliação da renda. E por último, e aí eu não posso deixar de falar diretamente com o Santander, que é o nosso eixo de economia popular. Ele prevê uma série de ações para as pessoas mais pobres, para as pessoas que hoje moram e vivem da economia informal, que são feirantes, que são ambulantes, que são mercadores espalhados por toda essa cidade, e com o aumento da crise houve um aumento muito grande da economia informal, a diminuição do emprego formal levou milhares de pessoas para as ruas. Além disso, existe toda uma dinâmica econômica própria de cada bairro de Salvador, que a Prefeitura já mapeou, e aí, um primeiro elemento importante, talvez o mais importante, seja o de trabalhar o microcrédito. Nós já temos conversas entabuladas com o Banco do Nordeste, mas eu sei que o Santander também está pensando e entrando e olhando essa questão do microcrédito, e desde já eu quero colocar a Prefeitura de Salvador como uma potencial parceira do banco, para que a gente possa levar, sobretudo nesse momento de retomada da economia, o crédito mais fácil para as pessoas mais pobres, para aquelas que mais precisam, ajudando elas a desenvolverem os seus negócios. E aí o SEBRAE é parceiro nosso, né? A própria Federação das Indústrias é parceira em uma série de ações desse conjunto de iniciativas do Salvador 360. Como eu sei que vocês estão com fome e eu não vou tomar mais o tempo de vocês, eu quero, ao encerrar, dizer da grande alegria de Salvador ter sediado esse almoço. Eu acho que nós temos muito o que fazer, e quando a gente faz um debate como esse, e faz um encontro como esse, nós não estamos falando apenas para uma cidade, nós estamos falando para um país, nós não estamos falando apenas para o presente, nós estamos falando também para o futuro. Eu acho que existem coisas na política externa do Brasil que vem mudando para melhor, para melhor. Eu, por exemplo, sou um defensor aberto, né, do Tratado de Livre Comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Esse é o caminho para a gente reforçar, inclusive, a importância geopolítica do Mercosul. Isso, é claro, que vai oferecer uma série de oportunidades a mais de investimentos aqui. Não tem por que a gente fazer a distinção se o dinheiro é de brasileiro ou se o dinheiro vem de fora. O que importa é que o dinheiro seja bem aplicado, que ele seja revertido em geração de empregos, que ele seja revertido em dinamização da economia. E eu enxergo a Espanha unida, a Espanha como nação, a Espanha que jamais, né, por nenhuma irresponsabilidade política de quem quer que seja, vai ser dividida, e essa Espanha que a gente admira, que a gente respeita e que a gente tem como uma nação irmã, e são aos espanhóis que hoje vivem no Brasil, especialmente na Bahia, e aqui, é claro, na primeira capital desse país, a quem eu dedico a minha última palavra de agradecimento por terem acreditado na nossa cidade, por terem apostado nos últimos anos e ajudado a construir a história da primeira e, é claro, na minha opinião, sempre da melhor capital de todo esse país. Muito obrigado.